Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, que Deus em Cristo te abençoe ricamente, poderosamente. Nós vamos para mais uma gravação, para mais um vídeo, falando aí da palavra de Deus, o nosso Pai. E você que ainda não se inscreveu, inscreve, tá bom? No nosso canal, deixa o seu like, o seu comentário, isso vai nos ajudar muito, em nome de Jesus. Eu quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus, desta vez em Lucas, capítulo de número 24, no verso de número 49, que diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Glórias a Deus. Neste versículo aqui, o Senhor Jesus está fazendo menção, mais uma vez, acerca da promessa do Espírito Santo. A promessa que ele já havia falado em algum outro texto, que enviaria, que rogaria ao Pai, ele enviaria a promessa do Espírito Santo, ou enviaria o Espírito Santo. Dois pontos aqui eu gostaria de deixar claro, que me chama a atenção. Em primeiro lugar, Jesus fala de promessa. É claro que esta promessa se refere ao Espírito Santo, mas com base nisso nós podemos também nos referir, podemos comentar sobre as promessas, outras promessas que Deus tem feito a mim, Deus tem feito a você. Eu creio que você que me assiste neste momento, Deus tem feito promessa, Deus tem promessa na sua vida. Eu quero dizer já de antemão que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Sendo assim, continua crendo, continua esperando no nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, promessa. Em segundo lugar, como tomar posse das promessas, ou como receber as promessas de Deus em nossa vida. Vale dizer que há pelo menos dois tipos de promessas na Bíblia. A promessa que nós chamamos de promessas condicionais e as promessas que chamamos de incondicionais. Ou seja, promessa condicional e promessa incondicional. A promessa condicional é aquela promessa que Deus promete, mas para cumprir vai depender de nós, ou vai depender da nossa condição. Deus promete, mas estabelece ou coloca uma condição para o cumprimento desta promessa. A promessa incondicional é aquela que Deus promete, mas independente da nossa condição, Deus cumpre. É aquela promessa que para o cumprimento da mesma depende exclusivamente de Deus e não de nós, ok? Aqui nesse texto nós vemos que a promessa que Jesus está falando, Jesus está colocando uma condição. Então esta promessa passa a ser uma promessa condicional. Jesus coloca uma condição dizendo: ficai em Jerusalém. Eu vou enviar a promessa, mas permanece em Jerusalém, persevera em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, Jesus ia cumprir a sua promessa, mas para os discípulos tomarem posse, eles precisavam obedecer esta condição colocada por Jesus. Qual foi ela? Fica em Jerusalém. E Jerusalém, para nós, ela tem dois significados, tem vários pontos que nos ensina grandes lições, mas duas delas Jerusalém aqui para um discípulo significava, ou simbolizava, representava o centro da vontade de Deus, porque foi para lá que Jesus designou ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém era ficar debaixo da vontade de Deus, ficar debaixo da nuvem da promessa, era permanecer no centro da vontade de Deus. Em segundo lugar, Jerusalém também representa o centro da adoração a Deus. Observa que para o cumprimento da promessa, então dependia muita coisa para os discípulos receber a mesma. Meus irmãos, caminhando já para a aplicação, eu creio que Deus tem promessas na minha vida, na sua vida. Nós cremos. Mas uma pergunta que quero deixar no ar é: onde e como estamos aguardando a promessa? Os discípulos permaneceram firmes em Jerusalém. Agora como?
Atos capítulo 1 ao capítulo 2, nós vamos ver que eles esperavam, orando ao Senhor, buscando a face de Deus, clamando, esperando em oração, em jejum e adoração ao nosso Deus. Esta é a forma, este é o lugar e a forma em que devemos esperar as promessas de Deus, porque Deus é fiel. Lembra-se, Deus colocou uma condição para você, Deus te chamou, Deus te posicionou. Então aguarde no centro da vontade de Deus. Não saia, não se desespere, não desanime, não toma decisão precipitada, espera, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua promessa. Então onde estamos aguardando? E como estamos aguardando? Enquanto a promessa não se cumpre, continuemos no centro da vontade de Deus, em oração, jejum e adoração a Deus. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as suas promessas. Que Deus te abençoe. Você que saiu da presença de Deus, volte correndo. E você que pretendia sair, porque, irmão, sair da presença de Deus não significa necessariamente desviar da igreja. Mas muitas vezes, se você tomar uma decisão precipitada, sair da posição que Deus te chamou, que Deus te colocou, isso já é sair do propósito de Deus. Então, fique firme, porque Deus vai cumprir a sua promessa. Lembra de uma coisa: se você colocar o copo fora da torneira e ligar a torneira, o copo estando fora não vai impedir da água descer. A água desce. O problema é que o copo vai continuar vazio. Deus cumpre a sua promessa. O problema é que nós não tomamos posse, porque estamos fora da vontade de Deus. Estamos longe da oração, longe da verdadeira adoração a Deus em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.